A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nesta manhã. É com grande alegria que nós estamos aqui, unidos e reunidos para essa devocional de adoração, de louvor ao nosso Senhor. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia é a causa de não sermos consumidos a cada manhã. Louvado seja Deus, nós estamos em missões nacionais e vamos adorar o Senhor nesta manhã. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós te adoramos, Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é fiel. Mesmo, Senhor, com as nossas fraquezas, o Senhor nos dá a tua misericórdia a cada manhã, o Senhor nos renova. Obrigada, Senhor, que o teu Espírito Santo venha, meu Deus, em nossos corações te adorar, nos dá o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração, a verdadeira oração. Que o Senhor, meu Deus, possa receber nesta manhã tudo, Senhor, que temos, meu Deus, preparado para te adorar, através do teu Espírito Santo. Que o Senhor alcance as famílias, que o Senhor alcance os idosos com a tua graça, com a tua misericórdia, abençoando, Senhor, os jovens, abençoa todo o teu povo, alcança, meu Deus, aquelas pessoas que não conhecem, Senhor, a tua salvação, que não foram alcançadas ainda, que o teu Santo Espírito, Senhor, possa, meu Deus, falar ao coração de cada um nesta manhã, e que o teu nome seja glorificado. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, é que nós oramos e te agradecemos. Amém. Nós estamos em missões nacionais. Graças a Deus, nós temos um tema, e o tema é Porque Ele me amou. A divisa está em 1 João 4,19. 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém? Louvado seja Deus. Agora nós vamos ouvir o hino nacional oficial da campanha de missões, Porque Ele me amou. Vamos adorar o Senhor através deste hino oficial de missões. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perder vida atrás. A escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar e o aflito resgatar. Neste tempo eu vou falar do poder que minha vida transformou. Eu vou amar porque Ele me amou, multiplicar para avançar, segurar pela minha nação. Vou servir e o pão repartir. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui
que Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou, porque a misericórdia de Cristo nos alcança, o seu amor tão grande, que Ele enviou o seu próprio Filho unigênito para nos salvar, para nos dar vida eterna. Como nos diz a divisa em 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor de Deus nos envolve e nos leva a fazer missões, a levar o amor de Deus a toda criatura, porque Ele me amou, porque Ele lhe amou, porque Ele nos amou, porque Ele nos ama. E nos leva a levar este amor de salvação, de cura, de libertação. Nós vamos ler a palavra de Deus no Salmo 19, uma palavra maravilhosa, um salmo que nos mostra a excelência da criação, da palavra de Deus, do nosso Deus soberano e eterno. Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras. Vamos ler novamente o Salmo 19, a excelência da criação e da palavra de Deus. A palavra de Deus, que é poder de salvação para todo aquele que crê. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem e nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e a outra vai o seu percurso, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel ao destilar dos favos. Amém? São valiosos os preceitos do Senhor, o mandamento do Senhor, o temor do Senhor, os juízos do Senhor. A palavra de Deus é perfeita, a palavra de Deus é soberana, é bálsamo, a palavra de Deus é maravilhosa. São mais desejáveis do
amor de Cristo e assumir um compromisso de investir em minha pátria. Assim eu vou, por amor, só por amor, por ti, Brasil. Não me calarei até a justiça raiar como um dia. Por amor, só por amor, por ti, Brasil. Não descansarei até a salvação brilhar como fogo. Não descansarei até a salvação brilhar como fogo. Estamos com um probleminha na internet. Queremos pedir desculpa, né, a você, mas vamos dar continuidade ao nosso devocional. Vamos orar, agradecer ao Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro, porque nós amamos, porque o amor de Deus nos alcançou. E nós devemos fazer o ID do Senhor Jesus, pregar o amor de Deus, a salvação a toda criatura. Nós estamos em missões nacionais e nós temos esse tema, porque Ele me amou. E nós temos também a divisa, que está em 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor de Deus tão grande, através do seu Filho Jesus Cristo, nos amou e nos leva a levar o poder de salvação a todo aquele que crê. Jesus, Salvador, Jesus, Senhor e Salvador da nossa vida. Vamos orar e após essa oração nós vamos ouvir a palavra do Senhor através do irmão Tony e nós vamos fazer uma reflexão em nossos corações. Tudo aquilo que Deus tem para nos falar através dessa palavra, através do seu servo, o irmão Tony. Oremos ao Senhor. Pai bendito, Deus soberano e eterno, nós te adoramos, Senhor. Obrigada, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua salvação. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, pelo teu Espírito Santo. Obrigada, meu Deus, porque a cada manhã o Senhor nos fortalece, nos renova. Que a tua palavra, Senhor, venha de encontro aos nossos corações. Que possamos estar abertos para receber a tua palavra, que é poder de salvação, de cura, de libertação. Que possamos abrir o nosso coração, a porta do nosso coração e deixar que a tua palavra nos renove, nos liberte, nos cure, porque a tua palavra é a verdade. Que o Senhor possa
usar grandemente o teu filho, e que cada um de nós que estamos, meu Deus, aqui, possamos, meu Deus, te adorar, possamos, Senhor, a cada dia buscar a tua verdade, a cada dia, Senhor, deixar o teu Espírito Santo nos encher da tua verdade. Em nome de Jesus Cristo, Pai, é que eu oro e te agradeço. Amém. Meus amados irmãos, graça e paz, desejamos que esta graça, que essa paz encontre você no seu lar, em paz também, alcance o seu coração nessa manhã, que alegria poder nessa manhã compartilhar a palavra de Deus com você, compartilhar a palavra de Deus com essa família que nos acompanha através do canal do YouTube da Primeira Igreja Batista em Oeiras. Uma felicidade imensa para mim, um privilégio e também uma grande responsabilidade poder compartilhar a palavra de Deus. Nós agradecemos aí essa oportunidade de poder fazer isso, né? Quanto tempo que a gente não aparece por aqui, é uma oportunidade, mesmo que virtualmente, online, através deste canal, poder estar com vocês, né? Poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Recebi a missão honrosa, porém de grande responsabilidade, de falar um pouco sobre o tema Porque Ele Me Amou. Né? O que Deus viu em mim? O que Deus viu em você? O que Deus viu em nós para nos amar? E esse tema é o tema também da nossa campanha de missões. E nós queremos convidar você, você que está em casa, a pregar a tua Bíblia no capítulo 4 da primeira carta de João. Vai folheando aí, vai abrindo lá para o finalzinho da Bíblia, próximo já a Apocalipse, primeira carta de João, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo de número 19. Vou dar um tempinho aí, você já está indo lá, pegar a sua Bíblia, está em cima da estante, já estava aí, você já estava esperando, acompanhando a programação, louvando a Deus através dos cânticos. Pois bem, você que já abriu a sua Bíblia na primeira carta de João, no capítulo 4, agora vai lá para o versículo 19 e nós vamos falar hoje sobre porque Ele me amou, porque Ele te amou, porque Ele nos amou. Verso 19 diz assim: Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Esse texto é escrito pelo apóstolo João, conhecido como o apóstolo do amor. João fala desse texto com muita propriedade. Ele diz assim, olha, nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E aí você, olhando para as Escrituras, você vai ver inúmeras demonstrações desse amor de Deus por nós. Eu queria, antes de adentrar de forma mais incisiva nessa reflexão nessa manhã, embora esse texto que eu vou ler aqui, ele também nos fala sobre essa temática, eu queria ler um texto que marcou a minha vida em 2017. É um texto do cantor e compositor cristão Estevão Queiroga. Ele estava num culto e esse culto estava sendo transmitido, eu estava assistindo, e ele falou isso. Depois que ficou gravado, eu fui lá, pausei, fui pausando e fui escrevendo todas as palavras que ele falou. Eu achei fenomenal aquele ensinamento e guardei no meu coração, e não quis só guardar no meu coração, eu disse, tenho que escrever. Porque, como diz a pedagogia, as palavras voam, mas a escrita fica. Então, resolvi registrar e eu queria compartilhar com você nessa manhã, já que nós estamos falando sobre o amor de Deus, essa palavra do Estevão Queiroga, ela é profunda sobre isso. Diz assim, olha só. Eu não posso pagar um preço para ser amado. Quem me ama já pagou o preço do amor. O que pode ser feito nessa vida para garantir sermos amados? Amar. Se amar fosse garantia de ser amado de volta, não haveria amor não correspondido. O maior especialista em amor não correspondido é Deus, pois Ele nos amou primeiro, e muitos não o amam de volta. A única coisa que pode ser feita, ao invés de procurar a garantia de ser amado, é escolher amar. Porque o amor não é uma escolha de quem é amado. O amor é uma escolha de quem ama. E se Deus te ama, a escolha foi dele.
E você não pode fazer nada para mudar isso. E se alguém próximo a você te ama também, foi escolha dessa pessoa. Agora, se você quiser amar, essa escolha tem que ser sua. Bom, tendo dito ou repetido essas palavras do Estevão Queiroga, eu queria que você pensasse sobre o contexto desse texto que nós acabamos de ler, do capítulo 4 de 1 João, versículo 19. O texto diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Mas o contexto desse texto é uma cobrança. É uma cobrança aos cristãos. É uma cobrança a mim, a você, e é uma cobrança direcionada aos cristãos da época do apóstolo também. Sabe, é muito mais fácil você desenvolver a antipatia, o ódio, o egoísmo, do que desenvolver o amor. O amor ele tem que ser exercitado. Sabe, eu não acredito nessa questão que se fala, e é uma questão, na minha opinião, muito mais hollywoodiana, cinematográfica, novelística, do que uma questão real. Essa de amor à primeira vista. Não, atração à primeira vista. Gostei. Rolou a química, como se diz em relacionamentos entre jovens. Mas amor é algo que se desenvolve a partir de conhecimento. E aí eu queria dizer um dos primeiros pontos que eu queria pensar com você aqui. Olha só, o amor, ele tem algumas implicações. E uma das implicações do amor é o conhecimento. Para que eu ame, é necessário que eu conheça. Você já viu alguém amar algo ou alguém que não conhece? Não, né? Muito dificilmente alguém ama. Nunca ouvi falar nisso, né? Para ser bem sincero. Nunca ouvi alguém falar que ama sem ter conhecido. Então, amor, uma das implicações do amor é o conhecimento. E para eu dizer que amo a Deus, eu tenho que conhecê-lo. Eu tenho que conhecer esse Deus. E quando eu conheço esse Deus, eu conheço toda a sua bondade, a obra desse Deus me faz conhecê-lo, porque eu conheço a Deus através das suas obras, daquilo que ele fez, das suas ações. Quando eu entendo que o universo criado, que o mundo criado, que a minha própria existência é fruto da vontade dele, e eu não interferi em nada disso, eu não tenho nem 10 centímetros de influência, eu não tenho 1 grama de influência na minha própria existência, que dirá na existência de todas as coisas que estão à minha volta, que favorecem a minha vida, como o ar que eu respiro, o alimento, as pessoas que estão à minha volta, todo esse ecossistema, o planeta, toda a criação revela esse amor de Deus e revela o próprio Deus. Então, quando eu conheço, quando eu passo a me interessar por esse Deus, quando eu passo a conhecer esse Deus, aí sim eu desenvolverei o amor por esse Deus, porque eu entendo que o meu existir depende, ou dependeu, e depende única e exclusivamente da vontade dele. Ele quis que eu existisse, ele permitiu que eu existisse, ele me criou, eu sou obra, eu sou feitura das mãos da criação desse Deus. E quando eu passo a conhecer esse Deus, eu entendo que devo devolver a ele o amor que ele me entregou. E aí João vem e diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, quando eu passo a conhecer esse Deus, eu entendo que devo devolver a ele todo o amor que a mim foi atribuído, foi entregue. Então, meu querido, amar ou amor tem suas implicações. E uma dessas implicações é o conhecimento do objeto do amor. Eu conheci a minha esposa em 1998. Eu a via algumas vezes indo à escola com uma das nossas amigas em comum, e eu conheci a minha esposa naquele tempo, em 1998. Não foi amor à primeira vista, mas ao longo do tempo, o tempo foi passando, eu fui conhecendo ela um pouco mais, e um pouco mais, e um pouco mais, o seu caráter, a sua postura, e foi gerando dentro do meu coração esse sentimento que não é paixão, que não é atração, mas que é amor. Isso é
uma das implicações do amor. É o conhecimento. Então, quando eu conheço esse objeto do amor, eu passo a amar. Né? Então, assim é que se desenvolve o amor. O amor deve ser cultivado, deve ser adubado, deve ser regado, deve ser tratado diariamente. Então, o amor por Deus, quando nós o conhecemos, nós passamos a amar. Nós entendemos que Ele fez tudo por nós e tudo que Ele fez foi por vontade sua, porque Ele quis, porque Ele desejou fazer, porque Ele teve interesse em fazer. E aqui nesse texto que nós lemos no capítulo 4 da primeira carta de João, nós encontramos uma cobrança. Deus nos amou, mas o que Ele quer de volta? Ele quer o seu amor de volta. Ele quer ser amado também. Mas como é que nós expressamos esse nosso amor por Deus? E aí me vem algumas memórias da infância. Eu lembro muito a minha mãe dizendo que a gente tinha que amar a Deus sobre todas as coisas. Minha avó dizia isso muitas e muitas vezes. Tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Mas lá no meu íntimo, sinceramente, eu não sei se você já fez esse exame de consciência, mas eu ficava me perguntando como criança, e eu não falava, claro, só ficava na minha cachola, na minha mente, eu ficava pensando, mas como é que eu vou amar a Deus? E eu ficava com aquela inquietação, mas eu não dizia, porque Deus é Meus amados irmãos, graça e paz, desejamos que esta graça, que essa paz encontre você no seu lar, em paz também, alcance o seu coração nessa manhã, que alegria poder nessa manhã compartilhar a palavra de Deus com você, compartilhar a palavra de Deus com essa família que nos acompanha através do canal do YouTube da Primeira Igreja Batista em Oeiras. Uma felicidade imensa para mim, um privilégio e também uma grande responsabilidade poder compartilhar a palavra de Deus. Nós agradecemos aí essa oportunidade de poder fazer isso, né? Quanto tempo que a gente não aparece por aqui, é uma oportunidade, mesmo que virtualmente, online, através deste canal, poder estar com vocês, né? Poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Recebi a missão honrosa, porém de grande responsabilidade, de falar um pouco sobre o tema Porque Ele Me Amou. Né? O que Deus viu em mim? O que Deus viu em você? O que Deus viu em nós para nos amar? E esse tema é o tema também da nossa campanha de missões. E nós queremos convidar você que está em casa, a pregar a tua Bíblia no capítulo 4 da primeira carta de João. Vai folheando aí, vai abrindo lá para o finalzinho da Bíblia, próximo já a Apocalipse, primeira carta de João, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo de número 19. Vou dar um tempinho aí, você já está indo lá, pegar a sua Bíblia, está em cima da estante, já estava aí, você já estava esperando, acompanhando a programação, louvando a Deus através dos cânticos. Pois bem, você que já abriu a sua Bíblia na primeira carta de João, no capítulo 4, agora vai lá para o versículo 19 e nós vamos falar hoje sobre porque Ele me amou. Porque Ele te amou, porque Ele nos amou. Verso 19 diz assim: Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Esse texto é escrito pelo apóstolo João, conhecido como o apóstolo do amor. João fala desse texto com muita propriedade. Ele diz assim, olha, nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E aí você, olhando para as Escrituras, você vai ver inúmeras demonstrações desse amor de Deus por nós. Eu queria, antes de adentrar de forma mais incisiva nessa reflexão nessa manhã, embora esse texto que eu vou ler aqui, ele também nos fala sobre essa temática, eu queria ler um texto que marcou a minha vida em 2017. É um texto do cantor e compositor cristão Estevão Queiroga. Ele estava num culto e esse culto estava sendo transmitido, eu estava assistindo, e ele falou isso. Depois que ficou gravado, eu fui lá, pausei, fui pausando e fui escrevendo todas as palavras que ele falou. Eu achei fenomenal aquele ensinamento e guardei no meu coração, e não quis só guardar no meu coração, eu disse, tenho que escrever.
Porque, como diz a pedagogia, as palavras voam, mas a escrita fica. Então, resolvi registrar e eu queria compartilhar com você nessa manhã, já que nós estamos falando sobre o amor de Deus, essa palavra do Estevão Queiroga, ela é profunda sobre isso. Diz assim, olha só. Eu não posso pagar um preço para ser amado. Quem me ama já pagou o preço do amor. O que pode ser feito nessa vida para garantir sermos amados? Amar. Se amar fosse garantia de ser amado de volta, não haveria amor não correspondido. O maior especialista em amor não correspondido é Deus, pois Ele nos amou primeiro, e muitos não o amam de volta. A única coisa que pode ser feita, ao invés de procurar a garantia de ser amado, é escolher amar. Porque o amor não é uma escolha de quem é amado. O amor é uma escolha de quem ama. E se Deus te ama, a escolha foi dele. E você não pode fazer nada para mudar isso. E se alguém próximo a você te ama também, foi escolha dessa pessoa. Agora, se você quiser amar, essa escolha tem que ser sua. Bom, tendo dito ou repetido essas palavras do Estevão Queiroga, eu queria que você pensasse sobre o contexto desse texto que nós acabamos de ler, do capítulo 4 de 1 João, versículo 19. O texto diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Mas o contexto desse texto é uma cobrança. É uma cobrança aos cristãos. É uma cobrança a mim, a você, e é uma cobrança direcionada aos cristãos da época do apóstolo também. Sabe, é muito mais fácil você desenvolver a antipatia, o ódio, o egoísmo, do que desenvolver o amor. O amor ele tem que ser exercitado. Sabe, eu não acredito nessa questão que se fala, e é uma questão, na minha opinião, muito mais hollywoodiana, cinematográfica, novelística, do que uma questão real. Essa de amor à primeira vista. Não, atração à primeira vista. Gostei. Rolou a química, como se diz em relacionamentos entre jovens. Mas amor é algo que se desenvolve a partir de conhecimento. E aí eu queria dizer um dos primeiros pontos que eu queria pensar com você aqui. Olha só, o amor, ele tem algumas implicações. E uma das implicações do amor é o conhecimento. Para que eu ame, é necessário que eu conheça. Você já viu alguém amar algo ou alguém que não conhece? Não, né? Muito dificilmente alguém ama. Nunca ouvi falar nisso, né? Para ser bem sincero. Nunca ouvi alguém falar que ama sem ter conhecido. Então, amor, uma das implicações do amor é o conhecimento. E para eu dizer que amo a Deus, eu tenho que conhecê-lo. Eu tenho que conhecer esse Deus. E quando eu conheço esse Deus, eu conheço toda a sua bondade, a obra desse Deus me faz conhecê-lo, porque eu conheço a Deus através das suas obras, daquilo que ele fez, das suas ações. Quando eu entendo que o universo criado, que o mundo criado, que a minha própria existência é fruto da vontade dele, e eu não interferi em nada disso, eu não tenho nem 10 centímetros de influência, eu não tenho 1 grama de influência na minha própria existência, que dirá na existência de todas as coisas que estão à minha volta, que favorecem a minha vida, como o ar que eu respiro, o alimento, as pessoas que estão à minha volta, todo esse ecossistema, o planeta, toda a criação revela esse amor de Deus e revela o próprio Deus. Então, quando eu conheço, quando eu passo a me interessar por esse Deus, quando eu passo a conhecer esse Deus, aí sim eu desenvolverei o amor por esse Deus, porque eu entendo que o meu existir depende, ou dependeu, e depende única e exclusivamente da vontade dele. Ele quis que eu existisse, ele permitiu que eu existisse, ele me criou, eu sou obra, eu sou feitura das mãos da criação desse Deus. E quando eu passo a conhecer esse Deus,
eu entendo que devo devolver a ele o amor que ele me entregou. E aí João vem e diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, quando eu passo a conhecer esse Deus, eu entendo que devo devolver a ele todo o amor que a mim foi atribuído, foi entregue. Então, meu querido, amar ou amor tem suas implicações. E uma dessas implicações é o conhecimento do objeto do amor. Eu conheci a minha esposa em 1998. Eu a via algumas vezes indo à escola com uma das nossas amigas em comum, e eu conheci a minha esposa naquele tempo, em 1998. Não foi amor à primeira vista, mas ao longo do tempo, o tempo foi passando, eu fui conhecendo ela um pouco mais, e um pouco mais, e um pouco mais, o seu caráter, a sua postura, e foi gerando dentro do meu coração esse sentimento que não é paixão, que não é atração, mas que é amor. Isso é uma das implicações do amor, é o conhecimento. Então, quando eu conheço esse objeto do amor, eu passo a amar. Então, assim é que se desenvolve o amor. O amor deve ser cultivado, deve ser adubado, deve ser regado, deve ser tratado diariamente. Então, o amor por Deus, quando nós o conhecemos, nós passamos a amar. Nós entendemos que Ele fez tudo por nós, e tudo que Ele fez foi por vontade sua, porque Ele quis, porque Ele desejou fazer, porque Ele teve interesse em fazer. E aqui nesse texto que nós lemos no capítulo 4 da primeira carta de João, nós encontramos uma cobrança. Deus nos amou, mas o que Ele quer de volta? Ele quer o seu amor de volta, Ele quer ser amado também. Mas como é que nós expressamos esse nosso amor por Deus? E aí me vem algumas memórias da infância. Eu lembro muito a minha mãe dizendo que a gente tinha que amar a Deus sobre todas as coisas. Minha avó dizia isso muitas e muitas vezes, tem que amar a Deus sobre todas as coisas, mas lá no meu íntimo, sinceramente, eu não sei se você já fez esse exame de consciência, mas eu ficava me perguntando como criança, e eu não falava, é claro, só ficava na minha cachola, na minha mente, eu ficava pensando, mas como é que eu vou amar a Deus? E eu ficava com aquela inquietação, mas eu não dizia, porque Deus é grandioso. Então eu tinha medo. Eu tinha medo de verbalizar aquilo que eu pensava. Mas como é que eu vou amar a Deus? Eu nunca vi. Eu não tenho como amar a Deus. Eu não vi Deus. Mas a minha avó dizia que a gente tinha que amar a Deus sobre todas as coisas. Eu não sei se você, quando criança, passou por esse dilema, ou se você mesmo, adulto, hoje, dentro de uma igreja cristã, passa por esse tipo e tem esse tipo de pensamento. Se você tem esse tipo de pensamento, eu quero dizer para você como eu resolvi esse meu dilema de infância e que perdurou por muitos anos até a minha idade adulta. Como eu resolvi esse dilema dessa cobrança religiosa que eu recebia da minha avó de amar a Deus sobre todas as coisas, e eu, no meu íntimo, dizia, como eu posso amar alguém que eu nunca vi? Como eu posso amar alguém que eu não conheço? Havia sinceridade no meu coração e creio que foi isso que fez Deus me ouvir. Embora não falava, mas no meu íntimo Ele ouvia a minha alma questionando isso. E aí a resposta está nesse primeiro ponto que nós falamos. Conhecimento de Deus. Se eu quero amar alguém, eu preciso conhecer esse alguém. Eu acho que você já assistiu algum filme que contava sobre relacionamentos dos anos passados, de décadas passadas e de muitas décadas atrás, quando os casamentos eram arranjados e a pessoa não conhecia o noivo e o noivo não conhecia sua noiva e ambos só se conheciam no dia do casamento e aí viviam um dilema se iriam gostar um do outro ou não, se iriam se amar ou não. Por quê eles sofriam esse dilema? Talvez isso exemplifique o que eu estou querendo dizer. Porque não se conheciam, porque não havia conhecimento. Nenhum nem outro conhecia a aparência nem o interior do seu pretendente, do pretendente do seu amor. Entende? Então, quando
a gente traz esse exemplo aqui, dá para a gente entender como eu posso amar a Deus sem conhecê-lo. Mas quantas vezes você se dispôs a fazer isso? Nós passamos a vida toda somando conhecimentos. Nós aprendemos no lar, com a família, com pai, com mãe, com tios, com avós. Aprendemos na escola, lá no jardim, na educação infantil. Aprendemos no ensino fundamental, vamos para o ensino médio, né, faculdade. Vamos somando conhecimentos. Somando conhecimentos sobre diversas áreas do conhecimento. Mas, e sobre Deus? Sobre Deus que eu tenho essa inquietação, que eu ainda não aprendi, mesmo sendo adulto, não aprendi a amá-lo. Como fazer isso? Porque muitas vezes nós não dedicamos tempo a conhecer Deus. Muitas vezes nós não procuramos conhecer este que muitos há muito tempo nos dizem que devemos amar acima de todas as coisas. Que devemos amar de todo o coração, entendimento e força. Devemos dedicar o nosso amor com toda intensidade a esse Deus. É porque talvez nós não tenhamos ou não temos nos disposto a conhecer este que devemos amar com tamanha intensidade. O texto que nós lemos aqui, capítulo 4, um pouquinho antes do versículo 19, no versículo de número 8, diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Grifa aí a palavra não conhece. Se não ama, é porque não conhece. Olha só o que o texto diz, ele é enfático, diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, se eu desejo amar esse Deus que me é ensinado desde a minha tenra infância, que devo amar acima de todas as coisas, com tamanha intensidade, eu preciso conhecê-lo. Então eu queria lançar um desafio para você que está me ouvindo agora, que está acompanhando essa programação. Eu queria primeiro te perguntar, quanto você conhece de Deus? Você já se dedicou a conhecer mais sobre Deus? Talvez seja isso que esteja faltando para desenvolver no seu coração esse tamanho amor por Deus. Talvez seja por isso que muitas pessoas mais temem a Deus, têm medo de Deus, do que o amam. Esse texto é fabuloso, porque ele fala disso também. Ele diz assim, olha, no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo, ele produz tormento. Aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Aquele que tem medo não é aperfeiçoado em amor. Então, muitas pessoas vivem a sua vida inteira com medo de Deus e com medo de se encontrar com Deus, porque não buscaram conhecer esse Deus, que nós lemos lá no versículo de número 8, que é necessário conhecê-lo para amá-lo. Mergulhe. O desafio que eu tenho para você é esse. Mergulhe no conhecimento desse Deus para que você possa aprender a amá-lo na proporção que nós somos ensinados a amar. Com todo entendimento, com toda alma e com toda força. Mergulhe nesse conhecimento. Conheça esse Deus que te criou, que me criou, que criou todas as coisas para nós. Para o nosso bem, e que se fez gente, que se fez carne e que se sacrificou na cruz do Calvário por nós. Conheça mais sobre esse Deus e sobre esse amor desse Deus, para que você possa amá-lo. Porque para amar, uma das implicações do amor é o conhecimento do objeto do amor. E se Deus é objeto do seu amor, você precisa conhecê-lo. Tá bom? Então, essa é uma das primeiras coisas que eu queria falar aqui. Eu espero que você tenha gravado essa parte, gravado bem. Olha só, tem uma frase também que eu gosto muito, muito, muito mesmo. E eu queria compartilhar com você, dando continuidade nessa nossa reflexão nessa manhã. É uma frase de um escritor chamado James C. Hunter. Ele disse, o amor é o que o amor faz. O amor é o que o amor
faz. Existem muitos escritos que falam sobre o amor, muitas declarações de amor, muitos eu te amo por aí, mas o amor ele é prática, ele é ação. Quando nós olhamos para esse texto, e esse texto ele é um texto, o capítulo 4, a partir do verso 7 até o verso 21, é um texto de cobrança. Mas o apóstolo João achou uma forma tão interessante de cobrar, que ficou tão suave. Eu acho interessante a forma que ele cobra, ficou muito suave, mas é uma cobrança. Sim, é uma cobrança. Através do apóstolo, Deus está cobrando o amor que foi a nós derramado, sobre nós derramado, foi a nós atribuído, foi a nós destinado, que ele seja partilhado com as pessoas que estão próximas a nós. Tanto que 2 mandamentos têm o mesmo peso, segundo as Escrituras: amar a Deus e amar ao próximo. Então Deus cobra esse amor que ele nos deu na pessoa do nosso próximo. Jesus disse que esses 2 mandamentos eles são iguais. Tanto que nesse mesmo texto que nós mencionamos aqui, no capítulo 4 da primeira carta de João, no versículo de número 20, diz assim: se alguém disser eu amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Então, o amor que Deus derramou sobre nós, ele é recebido por ele mesmo quando nós amamos o nosso próximo. E aqui eu queria trazer uma ilustração que eu achei fabulosa. O pastor Neil Barreto, pastor da Primeira Igreja Batista em Jardim Betânia, no Rio de Janeiro, ele fez uma menção simbólica a respeito da cruz. Ele disse que o amor que nós recebemos de Deus ele é vertical. E o amor que nós destinamos a Deus também. Mas esse mesmo amor ele é horizontal, assim como a cruz. Então nós nos relacionamos em amor com Deus de forma vertical. Mas esse amor que nós recebemos de Deus, ele deve ser transmitido de forma horizontal. Então a cruz ela tem essa simbologia de relacionamento. Não tem como eu dizer que amo a Deus se eu não amar o meu irmão. Então o amor, nesse capítulo 4, verso 7 ao verso 21, ele é cobrado de nós. O amor que Deus destinou a cada um de nós, ele é cobrado para que seja distribuído, para que seja destinado ao nosso próximo. E aí eu faço uma brincadeira de vez em quando da língua portuguesa, e eu queria fazer com você. Quem é o nosso próximo? É aquele que vem depois ou aquele que está perto? Para as Escrituras, o nosso próximo, as duas formas são aceitáveis, é óbvio na língua portuguesa, mas para as Escrituras, o amor ao nosso próximo, esse próximo que as Escrituras falam, é aquela pessoa que está perto. É a pessoa da sua família. É o seu vizinho. É a pessoa que trabalha com você. É aquele que você se encontra na faculdade, lá na tua escola. É o membro da igreja. É o teu pastor. É a pessoa que está próxima a você. É a pessoa que você tem contato. Esse é o teu próximo. São esses que eu posso alcançar com o amor que Deus deu a mim, que Deus colocou no meu coração, são aqueles que estão perto de mim. Então, ame. Ame as pessoas que estão próximas. Queira o bem. Ore por elas. E na medida que você puder ajudar, ajude, abrace, console, ajude a edificar, exorte. Tem pessoas que acreditam que amar não é trazer uma palavra muitas vezes de correção em amor, tratar, ajudar a pessoa a endireitar algo que está tortuoso na vida, ajudar. Não é fofocar, não é contar mentiras, não é espalhar boatos, não. É ajudar a pessoa a estar de pé, a se erguer se cair. Isso é amar. Então ame a pessoa que está próxima a você e você estará cumprindo isso que está sendo dito aqui. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro.
Porque ele me amou. Sim, porque ele me amou. E aí, o que eu faço? O que eu estou fazendo? Porque ele me amou. Sim, e aí? Reticência. Porque ele me amou, eu amo o meu próximo. Porque ele me amou, eu perdoo o meu próximo. Porque ele me amou, eu ajudo o meu próximo. Porque ele me amou, eu edifico o meu próximo. Porque ele me amou, eu advirto o meu próximo, para que ele não caia. Então, isso é o que o texto está nos cobrando. O amor de Deus ele é cobrado no nosso próximo. É cobrado na pessoa que está perto da gente. E é sobre esta pessoa que nós devemos destinar o amor de Deus que está em nossos corações. Então, recapitulando para a gente encerrar, eu queria dizer que as implicações do amor, o amor eu posso amar se eu conhecer. Então, o conhecimento do objeto do amor, eu preciso conhecer. Então, você que entende que está precisando conhecer um pouco mais de Deus, procure conhecimento da palavra de Deus, procure alguém para compartilhar a palavra de Deus com você. Nós estamos abertos a isso. A Primeira Igreja Batista está aberta, né? Os seus membros, o pastor Marcílio, né? Os demais irmãos estão à disposição para compartilhar com você. Se você não tem esse conhecimento e quer ter esse conhecimento da palavra de Deus, procure alguém para compartilhar com você. Mergulhe no conhecimento. Essa é uma das implicações. Eu não posso amar quem eu não conheço. Então conheça mais sobre Deus, para você desvendar esse conhecimento que vai fazer você entender por que você deve amar esse Deus que te dizem desde a infância que você deve amar com tamanha intensidade. E o amor é atitude. O amor é o que o amor faz. Então exercite o amor que Deus colocou no seu coração, amando o seu próximo. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus a cada dia nos ensine a amar o nosso próximo, a esvaziar o nosso coração de ódio, a esvaziar o nosso coração do egoísmo, a esvaziar o coração daquilo que é ruim, daquilo que é mal, e a encher o coração do amor de Deus, de modo que as pessoas olhem para nós e enxerguem em nós o amor do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida nessa manhã. Foi uma satisfação, um prazer poder compartilhar a palavra do Senhor com você. Então, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele nos amou, porque Ele me amou, eu vou amar o meu próximo. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até breve. Amém, graças a Deus, reflexão maravilhosa do verdadeiro amor. É o amor de Deus, não existe outro que vai nos dar a alegria. Não existe outro amor que nos dá a paz, que somente o amor de Deus, através de Jesus Cristo, pode nos dar. Porque Ele nos amou primeiro. E nós devemos levar esperança desse amor, até que Jesus venha, até que Ele venha. Vamos orar, agradecer ao Senhor por esta manhã maravilhosa, por essa devocional. Queremos também, antes da oração, convidar você para estar mais à noite, 7h30, aqui no templo. Teremos o culto online e presencial. Venha para que você possa adorar o Senhor com esse amor que o Espírito Santo de Deus tem colocado em teu coração. Venha conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Temos também, quarta-feira, culto online. Temos também, no próximo domingo, nós temos a devocional pela manhã, online. E mais à noite também teremos o culto. Então, você é o nosso convidado. Venha adorar o Senhor. Oremos ao Senhor agradecendo. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos agradecer, meu Deus, por este amor tão grande. Amor que nos salva, amor que nos liberta, amor que nos cura. Obrigada, meu Deus, pelo Teu Filho Jesus Cristo. Obrigada, Senhor, pela nova aliança que nos salva. Obrigada, Senhor, pelo Teu Santo Espírito. Que o Senhor possa, Senhor, alcançar cada vida, possa alcançar as famílias, possa alcançar as crianças, os idosos,
e que teu amor, Senhor, possa, sim, os curar, os libertar, enchendo da verdadeira paz, da verdadeira alegria. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós te adoramos e nós te agradecemos por tudo. Amém. Me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Quem me faz continuar